do Correio da Manhã. Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao Correio Serrano na TV desta sexta-feira. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí embaixo, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda para os grupos, mas manda para a gente também, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo ali. Sejam os nossos olhos e os nossos ouvidos pelas comunidades. Hoje, Petrópolis, o dia amanheceu bonito. Tinha uma névoa pela manhã, ali no sol. Olha só que paisagem bonita. Aliás, gente, todo dia Deus nos presenteia com imagens assim maravilhosas de manhã bem cedinho. Olha só essa imagem. Então a névoa, um pouquinho ali por cima do sol, fez um efeito lindo, lindo, lindo de viver, né? Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 24 de abril. Anvisa aprova Mounjaro para crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Você vai ver também que Central de Regulação do SAMU 192 na capital do Rio recebe quase 2.000 ligações por dia. Crise no transporte público em Petrópolis. Paralisação dos trabalhadores da TURP segue pelo terceiro dia consecutivo. Operação ontem, no final do dia, começou a voltar de forma gradual, mas hoje de manhã os manifestantes cruzaram os braços novamente. E você vai ver que ontem teve manifestante da TURP que causou dano a ônibus e foi conduzido à delegacia. Você acompanha todo esse caso aqui conosco. Você vai ver também que Petrópolis tem mais de 22.000 famílias em situação de pobreza aqui na cidade. E mais, edital de 84 milhões de reais na educação de Petrópolis vai parar na justiça. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa com a notícia, quais notícias que são destaque no Correio da Manhã, edição do fim de semana. A gente vai para a nossa primeira página. Lá na linha vermelha, o tiro de canhão e de despedida de Sidônio Palmeira na Secom. 90 milhões de reais para a campanha do 6 e 1. Tá na página 3 da coluna Magna Vita, campanha 6 por 1. Pois é, tá lá, se você quiser saber toda essa notícia, está na página 3, na coluna Magna Vita. E ainda na primeira página, a LERJ aciona STF para restabelecer sucessão. Isso aqui no Rio. Eleito presidente da LERJ, deputado Douglas Ruas, argumenta que entra na linha sucessória ao comando do Palácio Guanabara. Estado está sob o comando interino do presidente do TJ do Rio, o desembargador Ricardo Couto, até a decisão do STF para definir a questão da eleição do mandato tampão, após a vacância dupla do comando do governo com a renúncia de Cláudio Castro para disputar o Senado, o vice-governador também, Tiago Pampolha, indo para o TCE do Rio. E a gente tem mais aqui na primeira página, Tereza é boa demais para ser vice de Bolsonaro. Está na página 4, assinado por Thales Faria, e a gente tem muito mais. E aqui no texto, legenda, embate do fim da escala 6 por 1, já na próxima semana. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicou que já está na próxima semana e que deverá ser instalada a comissão especial para analisar a PEC
do fim da escala de trabalho 6x1. Você confere esses e outros destaques no nosso jornal, mas rapidamente a gente vai para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá. Torcida critica adiamento da estreia do Serrano. Ferge atende pedido de clubes por patrocínio no campeonato. E aqui nas Petropolitanas, Caminhada Azul acontece neste domingo, dia 26 de abril. A Caminhada Azul de conscientização sobre o transtorno do espectro autista acontece neste domingo, dia 26, e a concentração é na Praça Dom Pedro, no centro da cidade, a partir das 8h30, com largada prevista para as 9 horas da manhã. Vamos para a nossa página 23, porque lá fala do transporte público da cidade. Turp tem apenas 88% das viagens cumpridas no mês de fevereiro. Paralisação dos rodoviários continuou ontem, quinta-feira, e escancara crise no transporte. A gente tem aqui uma reportagem inteirinha, bem completa, mas a gente também tem uma reportagem em vídeo para mostrar para vocês sobre os transtornos causados pela paralisação da Turp, que hoje entra no 3º dia consecutivo. Então, apesar do anúncio da regularização dos pagamentos e do pedido de retorno imediato feito pela empresa Turp Transportes, a paralisação no transporte público de Petrópolis gerou reflexos no dia de ontem e gera reflexos no dia de hoje, porque no dia de hoje os usuários continuam enfrentando dificuldades para se deslocar, a mesma dificuldade que eles encontraram no dia de ontem. Vamos ver a reportagem completa. A paralisação dos serviços da Turp, que começou pela manhã desta quarta-feira em Petrópolis, afetou milhares de passageiros e causou transtornos em diversos pontos da cidade ao longo do dia. Por volta de 10h30 da noite, a Turp informou que o serviço estava sendo normalizado gradativamente. Apesar disso, a volta completa do serviço ainda depende do retorno total dos rodoviários e da reorganização da operação ao longo das próximas horas. Agora, como é que eu vou para casa que não tem ônibus da Turp, lá no terminal? Eu não tenho dinheiro para pagar o Uber e não tem ônibus. Como é que eu vou para casa? Me fala. Eu estou sabendo agora que não vai ter ônibus, inclusive eu vou pegar um Uber, porque 6 dias de trabalho eu não posso, vou dar aqui desculpa pro meu patrão, né? Então vou pegar um Uber, vamos trabalhar. E a gente fica aqui vendo navio, né? Porque não tem hoje, não decide nada, vamos ver quando vai decidir, né? E é isso, tem que caminhar a pé. A Turp informou que quitou integralmente os valores relacionados ao Vale Alimentação e ao adiantamento salarial ainda durante a tarde de quarta-feira. Ainda assim, um grupo de rodoviários, também com os salários quitados, está impedindo com que outros trabalhadores retornem aos seus postos de trabalho. Você fica perdido, né? Não sabe nem o que fazer. Mas fazer o quê? Direito é direito, né? A empresa faz isso, sempre vai continuar fazendo. E eles têm que prejudicar mesmo, eles estão no direito deles, estão correndo atrás do que é deles. A Prefeitura de Petrópolis informou que desde a madrugada desta quarta-feira, equipes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, estão mobilizadas nos terminais acompanhando as negociações entre rodoviários e a empresa para cobrar o retorno das linhas. A gente vai trazer daqui a pouquinho, já, ao vivo com o nosso repórter. Hoje a gente está com o Jonatas Joras, ele vai trazer todo esse panorama, o que aconteceu durante o dia de ontem. Fica aqui com a gente, acompanha, mas o caso é, ontem algumas linhas voltaram a circular a pedido da empresa Turp Transportes, mas a notícia que a gente tem é que hoje pela manhã os ônibus, nenhum ônibus está circulando. A gente está fazendo todas as apurações e já a gente traz todas as informações, mas o que a gente tem agora, nesse momento, é que as linhas da empresa Turp não estão circulando. Vamos ver outras notícias agora em âmbito nacional, mas já a gente traz mais sobre a paralisação dos ônibus da Turp aqui em Petrópolis, que mais uma vez, né, hoje não é feriado, ontem era feriado, menos mal, mas hoje é dia de trabalho normal para o trabalhador petropolitano.
Então a gente espera que eles entrem em uma negociação, negociação definitiva, para que não deixe o trabalhador na mão mais uma vez. Mas já já a gente traz todas as informações ao vivo para você. Agora a gente vai para as notícias nacionais, porque o número de domicílios no Brasil cresceu quase 19% desde 2016, segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE na última semana. O destaque foi o aumento dos imóveis alugados, que avançaram mais de 50% no período e indicam uma mudança no perfil de moradia dos brasileiros. O total de domicílios particulares permanentes passou de 66 milhões e 700 mil para 79 milhões e 300 mil entre 2016 e 2025. Nesse período, os imóveis alugados saltaram de 12 milhões e 200 mil para 18 milhões e 900 mil, um crescimento de 54,1%. Já os domicílios próprios ainda em pagamento cresceram 31,2%, enquanto os imóveis já quitados tiveram alta de 7,3%. Além disso, quase um quarto dos domicílios brasileiros são alugados, enquanto a proporção de imóveis próprios pagos vem caindo e chegou a 60,2% em 2025. Com relação ao aumento de domicílios que são alugados, o próprio já pago, já algum morador, diminuiu cerca de 6 pontos percentuais desde o início da série, ao passo que o percentual de apartamentos de domicílios alugados aumentou significativamente. A pesquisa também mostra que a maioria dos domicílios no país ainda são casas, representando 82,7%, enquanto os apartamentos somam 17,1%. Mesmo assim, o número de apartamentos cresceu mais, com alta de 48,7% contra 14,2% das casas. A PNAD ainda mostra que o percentual de domicílios que são casas ele vem diminuindo ao longo dos anos, dando lugar a apartamentos, ou seja, há mais famílias vivendo em apartamentos no Brasil desde 2012. Em relação ao acesso à água, 86,1% dos domicílios têm rede geral de abastecimento, com diferenças entre as regiões. No Sudeste, o índice chega a 92,4%, enquanto no Norte é de 60,9%. Nas áreas urbanas, 93,1% dos domicílios têm acesso à rede, mas nas áreas rurais, esse número cai para 31,7%. O crescimento do número de domicílios nessa região é acompanhado pela expansão do provimento desses serviços públicos como a rede água. O levantamento também aponta avanços no esgotamento sanitário. Entre 2019 e 2025, a proporção de domicílios com rede coletora subiu de 68,1% para 71,4%. Além disso, quase todos os domicílios do país já possuem banheiro de uso exclusivo. Nas áreas urbanas, esse índice chega a 99,5%, mas nas áreas rurais fica em 90,3%. E em zonas rurais do Brasil, esse percentual pode chegar a 9%, e em outras regiões, como na região sul, esse percentual já chega ali a um pouco mais de 40%, mostrando que mesmo em regiões mais afastadas, as grandes regiões elas apresentam muitas diferenças. Outro dado que chama a atenção é o destino do lixo. Em 2025, 86,9% dos domicílios contavam com coleta direta, mas cerca de 4.800.000 residências ainda realizam queimada na própria propriedade. Na região sudeste, a coleta direta de lixo ela ultrapassa os 90%, mas regiões como a Nordeste, esse percentual fica no entorno dos 70%, 74%. Já o acesso à energia elétrica está praticamente universalizado no país. Em 2025, 99,8% dos domicílios contavam com eletricidade, índice que se mantém estável desde 2019. Quando observamos, então, todo o país, o percentual de domicílios que não tem acesso nem a rede geral ou alguma fonte alternativa de energia elétrica é muito baixo, beirando os 0,2%.
Entre os bens presentes nas casas, a geladeira está em 98,4% dos domicílios. Já a máquina de lavar roupa aparece em 72,1%, com crescimento consistente desde 2016. A pesquisa também mostra que 49,1% dos domicílios possuem carro, 26,2% têm motocicleta e 13,5% possuem os dois. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do FIES referente ao primeiro semestre de 2026. O prazo começou na última quarta-feira, dia 22, e segue até o dia 29. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do programa, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. O edital com as regras foi publicado pelo MEC no dia 6 de abril. O resultado será divulgado no dia 7 de maio. Nos dias 8 a 11 de maio, os pré-selecionados deverão validar as informações na própria instituição de ensino superior para a qual se candidataram por meio da entrega física ou digital da documentação exigida. O FIES tem chamada única e lista de espera. Os estudantes não pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, conforme a ordem de classificação. A pré-seleção da lista de espera ocorre entre os dias 15 e 29 de maio. Criado em 2001, o Programa Federal tem como objetivo promover a inclusão educacional, financiando cursos de graduação em instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Para participar, é necessário ter feito o Enem a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas 5 provas, nota na redação acima de 0, renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa e frequência mínima de 70% no curso escolhido. A classificação segue a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para candidatos que não concluíram o ensino superior ou não foram beneficiados pelo financiamento. Não pode participar quem ainda não quitou o financiamento anterior ou está em período de utilização do benefício. O edital reserva 50% das vagas para o FIES Social, voltado a candidatos com inscrição ativa no CadÚnico e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Nessa modalidade, o financiamento pode chegar a 100% dos encargos educacionais. Também há reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com a proporção desses grupos em cada estado. E olha só, gente, o governo federal enviou mais de 2,2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal, garantindo estoque suficiente para atender às demandas regionais. O Rio de Janeiro recebeu 254 mil doses do imunizante. Com essa entrega, o total de doses distribuídas pela pasta nos primeiros meses deste ano chega a 6,3 milhões. As vacinas ofertadas pelo SUS são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis. A distribuição das doses às unidades de saúde e a organização da logística local são de responsabilidade dos estados e municípios, que gerenciam seus estoques, controle de validade e aplicação das doses. O envio é feito por meio de pauta automática, baseada em critérios como estimativa da população-alvo e o número de doses aplicadas. Estados podem formalizar solicitações adicionais caso identifiquem necessidades excepcionais. Quando acionado, o Ministério realiza o envio de mais doses e mantém quantitativo suficiente em estoque para atender todo o país. Entre janeiro e março de 2026, o Ministério da Saúde enviou 4,1 milhões de doses aos estados, com 2 milhões já aplicadas. Na oportunidade, o estado do Rio de Janeiro foi contemplado com 394.026 doses. Com a nova remessa enviada essa semana, a pasta dá continuidade ao envio regular e se soma aos estoques regionais para crianças e adultos, reforçando a estratégia de ampliação da cobertura vacinal. O esquema de vacinação contra a Covid-19 no Brasil segue diretrizes atualizadas, estruturadas conforme faixa etária e condições de saúde, com foco na proteção dos grupos mais vulneráveis.
Por isso, nesse momento, devem se vacinar os idosos a partir de 60 anos com 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. Gestantes, 1 dose a cada gestação, em qualquer idade e fase gestacional, respeitando o intervalo mínimo de 6 meses desde a última dose. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos com esquema básico de 2 ou 3 doses, conforme o imunizante. Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade, por meio do esquema básico, com 3 doses e recomendação de doses periódicas, e a população geral de 5 a 59 anos, com 1 dose para pessoas não vacinadas anteriormente. A estratégia de vacinação também contempla outros grupos especiais, como trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a proteção em dia. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis.
Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E quando uma emergência acontece, o número 192 é a principal porta de entrada para o atendimento rápido na capital do Rio de Janeiro. Por trás da ligação, uma central de regulação organiza e prioriza cada chamado, com média de quase 2.000 ligações por dia. Vamos ver. Ao discar o 192, o primeiro atendimento é feito por um técnico auxiliar de regulação médica. Esse profissional acolhe a ligação, coleta as informações essenciais, identifica a localização do paciente e encaminha o caso para o médico regulador. As informações concisas ali são de grande importância, pois nós temos na nossa cidade do Rio de Janeiro muitas ruas com nomes iguais, ruas com letras, que isso dificulta a chegada da ambulância no menor tempo possível. Com isso, é importante sempre, ao ligar, ter como referência uma farmácia, um supermercado, uma rodoviária. Após o atendimento inicial, a ligação é transferida para um médico regulador, que avalia a gravidade do caso ainda por telefone. É esse profissional que define a conduta, que pode ser desde orientações ao paciente até o envio de ambulâncias. O processo segue protocolos do Ministério da Saúde e busca garantir o uso eficiente dos recursos. Em casos menos graves, o paciente pode ser orientado a procurar uma unidade de saúde. Já em situações críticas, são enviadas ambulâncias com suporte intensivo, semelhantes a uma UTI móvel ou motolâncias que chegam mais rápido ao local. É muito importante você entender o que o médico está te perguntando, ter calma e ter orientações precisas. Por isso que às vezes um parente está muito nervoso, muito ansioso, muito tenso. Na cena, procura alguém que esteja um pouco mais calmo para poder ter essa troca com o nosso regulador médico, para que ele entenda melhor o quadro e a gente consiga empenhar o melhor recurso. A última etapa do atendimento passa pelo radiooperador, que utiliza o georreferenciamento para localizar as equipes mais próximas. As informações são repassadas para ambulâncias e motolâncias, distribuídas em 40 bases descentralizadas na capital. A motolância faz parte de todo esse processo. A gente mora numa cidade muito grande, a gente tem uma cidade com uma geografia totalmente diferente e um trânsito às vezes muito intenso. Qual é a finalidade da motolância? A gente tem agilidade e celeridade para chegar ao local. A moto chega antes da viatura e consegue estabelecer um primeiro contato com a vítima e iniciar os primeiros socorros. Além de definir o envio das equipes, a central de regulação também decide o destino do paciente. A escolha do hospital leva em conta a gravidade do caso, a especialidade necessária e a disponibilidade de leito. Essa organização evita a sobrecarga das unidades de saúde e reduz o tempo de espera por atendimento adequado. Porque tem, às vezes, pessoas que querem só uma orientação, um esclarecimento. Então, nem todas as ligações, às vezes, geram envio de uma ambulância. Se você ligar para cá por engano e for um quadro que a gente não atenda, a gente consegue transferir a sua ligação automaticamente. O senhor não precisa desligar e ligar novamente. Mesmo atuando nos bastidores, a central de regulação do SAMU é essencial para salvar vidas todos os dias, tomando decisões em poucos minutos que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. E ontem, dia de São Jorge,
para garantir a segurança durante o feriado, na quinta-feira e domingo, né, de ontem até domingo, a Secretaria de Estado de Polícia Militar planejou um amplo esquema, mobilizando extraordinariamente mais de 5.000 policiais. O reforço no policiamento foi empregado em estradas, vias expressas, pontos turísticos, partidas de futebol e praias com maior circulação de banhistas. Aproximadamente 400 policiais militares foram empregados para acompanhar desde o final da madrugada de quinta-feira a movimentação de fiéis nas igrejas de São Jorge, o santo mais popular da Igreja Católica e também cultuado por espíritas de religiões de matriz africana. O maior movimento foi nas igrejas de São Jorge, no centro, e no bairro de Quintino, na zona norte da capital. Nas estradas foram empregados desde o fim de semana anterior 780 policiais para dar o apoio ao policiamento de rodovias estaduais e também na rodovia federal BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha e Itaboraí. Nas vias expressas, o policiamento está com efetivo reforçado de policiais e viaturas, visando a ampliação de suas ações ostensivas. Na rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo e do Batalhão de Ações com Cães intensificaram as abordagens e revistas aos ônibus e passageiros. O BPTur estará ainda com um esquema diferenciado nos principais pontos turísticos da capital, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Porto Maravilha, como também suas bases no interior do estado. Com previsão de dias ensolarados, a corporação também seguirá com o esforço de efetivo direcionado à Operação Praia, com concentrações de equipes nas orlas das zonas sul e oeste da capital, de Niterói, região dos Lagos, Costa Verde, dentre outros. Ainda nesse contexto, o grupamento aeromóvel realizará o monitoramento aéreo de estradas, vias expressas e da orla, mantendo o contato direto com o Centro Integrado de Comando-Controle, que também realizará o acompanhamento contínuo das imagens dos drones da corporação e de milhares de câmeras distribuídas pelo espaço urbano, sobretudo nas áreas de maior concentração de pessoas. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol e tênis. E a gente começa a nossa edição falando de Copa do Brasil. Isso porque nesta semana os times da Série A estrearam na competição em jogos recheados de polêmicas. O primeiro e mais tranquilo dos jogos foi da vitória do Botafogo em cima da Chapecoense por 1-0 no Rio de Janeiro. A partida foi marcada por um festival de chances perdidas e pelo gol de Alex Telles nos acréscimos do segundo tempo. Jonathan, primeiro jogo ali que a gente teve recentemente entre Chapecoense e Botafogo foi um jogo muito tranquilo por um lado, né? Foi 4-1, 3 gols logo no início, e agora esse jogo pela Copa do Brasil, um jogo bem mais difícil, foi 1-0 sofrido. Os jogos da Copa do Brasil têm um tempero diferente, né? Os times menores tendem a conseguir, às vezes, resultados que eles geralmente não conseguem no campeonato de pontos corridos como o Brasileirão. Mas o Botafogo está voltando, né, a se encaixar, e eu acho que isso faz parte aí do trabalho do novo treinador do Botafogo e o Alex Telles, como sempre, na boa fase, né? Exatamente, o Alex Telles é um jogador muito decisivo desse time do Botafogo, sempre aparece nas horas mais importantes, mesmo sendo lateral, né? E é um lateral que, inclusive, poderia estar sendo cotado na seleção, mas pouco se fala, né? Mas, olha, falando do jogo, Botafogo perdeu muitas chances nesse jogo, poderia ter uma vantagem muito maior para o segundo jogo, mas é mesmo assim um resultado muito positivo ainda, né? O que é um perigo, né? Porque 1-0, às vezes num jogo de ida e volta, no jogo de volta pode dar ruim, né? Às vezes a Chapecoense, claro, a Chapecoense não tem o melhor time do mundo, mas tem alguns jogadores que podem fazer alguma diferença e aí dá ruim no jogo de volta. Acho que o Botafogo poderia ter aumentado essa vantagem, né? Exatamente, mas é claro, acho que a expectativa agora é que o Botafogo se classifique com mesmo certeza. assim, mesmo com 1-0, decidindo jogo agora fora na Arena Condá, eu acho que o Botafogo ainda tem totais chances de passar com certa tranquilidade. Também acho. Agora, fora de casa, o Vasco venceu o Paysandu jogando no Pará. O jogo terminou em 2-0 com 2 gols do argentino Spinelli, mas foi marcado por uma grande polêmica. Isso porque o Cruz Maltino fez um terceiro gol num belo chute de Nuno Moreira após uma jogada de Brenner.
mas a dupla Ramon Abate-Abel e Daiane Muniz decidiu por anular o gol por um puxão de camisa em meio à disputa da bola. Jonathan, era para ser um resultado muito positivo para o Vasco, saiu um 3-0, mas agora a arbitragem atrapalhou nesse terceiro gol, que era para ser um resultado muito positivo para o Vasco, ainda mais jogando, decidindo em casa, mas infelizmente, mais uma vez, a arbitragem ela foi protagonista de um jogo que infelizmente não era nem para ter sido, né? Isso é verdade, até porque esses erros de arbitragem, que na verdade é até difícil a gente considerar erro, porque não tem critério, então a gente nunca sabe se é um acerto, se é um erro, se o árbitro que não está tendo um bom desempenho naquele jogo. A gente sabe que tem alguns árbitros que são figurinhas carimbadas nessas polêmicas de arbitragem, e mesmo assim eles continuam apitando jogos grandes, eles até sofrem umas punições, apitam só um jogo de Série B, Série C. Então não tem sentido. Então essa falta de critério é o que prejudica, né, o futebol brasileiro. Isso eu acredito que seja até culpa da CBF por conta da falta de profissionalização dos árbitros. Mas em relação ao jogo, eu acho que o Vasco conseguiu uma grande vantagem. Renato Gaúcho sabe o que é ser Copa do Brasil, né? O que é jogar uma Copa do Brasil. É um técnico copeiro. Eu acho que o Vasco já está praticamente classificado, né? Exatamente. Apesar do 2-0, poderia ser um 3-0, poderia ter aquela casquinha um pouquinho maior. Até poupar o time no jogo de volta, né? Mas nunca se sabe, né? O futebol é totalmente imprevisível, mas o time do Paysandu, é claro, é um time de Série C, é um time muito mais abaixo do que o time de reserva do Vasco, mas eu acho que o Vasco também já encaminhou essa classificação. É verdade, dá destaque também ao Spinelli, né, que agora está começando a fazer mais gols, está mais entrosado, tá mais entrosado com o time do Vasco, que era um jogador que a torcida tinha muita confiança, né? Era um jogador que fez uma boa temporada pelo Independente Del Valle e tinha 30 gols no ano, acho que se criou uma expectativa. Exatamente. Ali, né? E não foi um jogador barato também, né? Então tem toda essa questão do preço e o número de gols. E agora eu acho que o Spinelli vai com certeza fazer mais gols pelo Vasco. Em um outro jogo cheio de polêmicas, o Flamengo superou o Vitória por 2-1 dentro do Maracanã. O jogo começou muito bom, com 2 golaços aos 10 e 11 minutos, marcados por Everton Araújo para o Flamengo e Eric para o Vitória. Depois disso, o ritmo caiu um pouco e o gol da vitória rubro-negra saiu da cabeça de Pedro aos 7 do segundo tempo. A polêmica dessa partida não está relacionada a gols, mas sim à não expulsão de Luiz Araújo, Arrascaeta e Saúl em lances no mínimo polêmicos. Toledo, a gente consegue perceber mais uma polêmica de arbitragem, foi no jogo do Vasco, e certamente isso vai acontecer nos outros jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, infelizmente, que é um outro departamento, mas principalmente na Copa do Brasil. Um jogo que era um jogo grande, né? Flamengo e Vitória dentro do Maracanã, e a cotovelada do Saúl é surreal. Aquilo tem o que eles chamam de gatilho, né? Para a expulsão do Saúl e não aconteceu. Então, assim, novamente, erros de arbitragem. É porque, assim, a gente vai comentar do jogo, mas o grande protagonista do jogo... acaba se sobressaindo. Exatamente. Né? É o árbitro que às vezes, não viu o lance, ou o VAR não chamou. É sempre assim. Sempre tem uma desculpa, é interpretativo, o VAR não viu, o VAR não pode assumir nesses casos. Aí fica difícil, né? Exatamente, parece que a gente estava falando de critérios aqui, né? Parece que não tem critério, cada árbitro tem seu próprio critério. Olha, o Anderson Daronco sempre foi um árbitro muito comentado, né? Porque sempre tem decisões que tem certas dúvidas em relação a elas. E ele tá sempre nessas polêmicas. Sempre ali. Mas olha, John, falando sobre outro jogo que ainda não aconteceu, Fluminense e Operário, não aconteceu ainda, por isso que a gente não comentou ainda. Mas é claro, na próxima edição do Correio Esportivo, a gente vai trazer. Mas falando sobre o jogo, apesar de ter esses destaques negativos, tiveram 2 golaços. Um pelo Flamengo, um golaço do Everton Araújo, uma sapatada de fora da área, que ninguém esperava, inclusive, mas está jogando muito bem o Everton Araújo, moleque muito novo. E o golaço do Vitória também, um golaço de voleio sem chance para o Rossi, que até pulou atrasado. Para defender essa bola, mas acho que não chegava. Não tinha como, né? E o Everton Araújo, eu acho que é um grande destaque aí do Flamengo, visto que na temporada passada, na retrasada também, ele não era um jogador muito querido pela torcida, e nessa temporada ele está se encaixando ali no esquema do Leonardo Jardim. E eu acredito que daqui a pouco, se ele continuar assim, com certeza vai ser vendido para a Europa. É um jogador que tem uma pegada um pouco mais bruta, né? Um camisa 5, mas que pode fazer ali a camisa 8. E tem tido bons jogos, né? Então acho que ele encaixou bem. O Felipe Luiz gostava muito dele, né? Usava bastante ele.
Agora, mas a torcida não gostava. É que era um jogador que estava com um problema de confiança, dava pra ver, dava muito passo para trás, mas agora dá pra ver que ele estava com essa confiança em dia, tocando mais a bola para frente, e é isso que importa, né? É verdade, então acho que a gente sabe que o Flamengo é um dos melhores, acredito que seja o melhor time aí da América do Sul, e com certeza no jogo de volta vai passar pelo Vitória. Com certeza. E ainda no futebol, Estevão corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Novos exames feitos pelo jogador em Londres indicaram uma lesão grave na coxa direita do atacante do Chelsea, e o brasileiro pretende se tratar no Brasil para tentar conseguir se recuperar a tempo de ser convocado para a disputa da Copa do Mundo. E ainda nesse assunto, faltando apenas 50 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, a FIFA reabriu a venda de bilhetes nesta quarta-feira, com entradas para todos os 104 jogos disponíveis por ordem de chegada. De acordo com a FIFA, mais de 5 milhões de ingressos já foram vendidos para esta edição, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir do dia 11 de junho. Agora a gente muda de esporte. Isso porque Bia Haddad perdeu para a espanhola Jéssica Maneiro por 2-0 e deu adeus ao Madrid Open na primeira rodada. O resultado desta terça-feira dá sequência à má fase da tenista brasileira, que chegou a integrar o top 10 do ranking da WTA, mas hoje aparece na posição de 69 e vai cair ainda mais. Bia, de 29 anos, já disputou 11 jogos em chaves principais em 2026, mas tem só uma vitória no WTA de Portugal na semana passada. Jonathan, infelizmente, um destaque negativo, mais um, da Bia Haddad, está tendo diversos problemas psicológicos, ela mesma já admitiu, e a gente espera, é claro, que esses resultados positivos sejam na mente, principalmente que ela se recupere logo, para que esses resultados positivos dentro das quadras voltem, mas é claro, o principal é o psicológico dela. Com certeza, a gente consegue ver no mundo, qualquer esporte na verdade, né? O psicológico ele é muito importante para o atleta, a gente vê isso muito no futebol, porque é o esporte que tem muita ênfase, mas no tênis principalmente, porque a Bia Haddad tem falado disso ultimamente e já, como você já falou, né, tem relatado problemas mentais, dificuldades psicológicas, e que isso obviamente influencia a parte física, infelizmente. É uma tenista brasileira que já foi top 10, né? Então a gente torce aí por ela para ela se recuperar logo. Exatamente, mas Jonathan, infelizmente nosso tempo acabou e é claro, a gente se vê na próxima edição. Um beijo! Tá aí, nossos craques da informação esportiva. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe.
Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Voltamos. E olha só, gente, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, com o apoio da vereadora petropolitana Júlia Casamasso, protocolou uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspender o pregão eletrônico aberto pela Prefeitura de Petrópolis para a contratação de serviços terceirizados na rede municipal de ensino. O contrato pode chegar a mais de 84 milhões de reais. A ação, que tramita na 4ª Vara Civil de Petrópolis, aponta que o município tenta substituir de forma permanente, através de um pregão eletrônico, funções essenciais da educação pública, por uma mão de obra terceirizada, atividades que, segundo o sindicato, deveriam ser ocupadas por servidores concursados. Poderia fazer processo seletivo simplificado enquanto não tem condições de fazer o concurso público, porque isso sim é fundamental para valorizar o funcionalismo público, o INPAS e os próprios trabalhadores. A contratação prevê a admissão de 1.145 profissionais, incluindo cargos como monitor de transporte escolar, motorista, eletricista, auxiliar de serviços gerais, nutricionista, vigia, além de auxiliares de desenvolvimento infantil e de secretaria. E a gente sabe que a terceirização não vai baratear o custo desse funcionário. 84 milhões para cerca de 1.000 trabalhadores. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e a vereadora Júlia Casamasso, a medida reflete uma carência estrutural da rede, agravada pela ausência de concursos públicos para determinadas funções há anos. Não tem como a gente ouvir da secretária de Educação, no quadrimestre da educação, o compromisso de que não haveria terceirização na educação, que haveria processo seletivo, e agora a gente vê essa proposta de terceirização para os cargos de apoio da educação. Segundo a ação, após extinguir cargos com a justificativa de terceirização, o município voltou atrás e restabeleceu essas funções, mas agora tenta novamente terceirizar atividades equivalentes como auxiliares, cozinheiros, inspetores, cuidadores e intérpretes de Libras. Além disso, o documento alerta para o uso de recursos da educação nesse modelo de contratação, o que pode configurar desvio de finalidade e aponta o risco de consolidação de um contrato de difícil reversão com impactos duradouros na organização da rede municipal. Pois é, olha só, a Secretaria de Educação informou em nota que o processo de terceirização já estava em andamento em razão do vencimento do contrato anterior, o que exigiu a abertura de uma nova licitação. A Secretaria também destacou que o pregão eletrônico foi publicado para garantir continuidade dos serviços, seguindo os trâmites legais, e neste momento aguarda a conclusão do processo. A nota ainda destaca que está sendo realizada a nomeação de educadores aprovados no concurso público, além do lançamento de um processo seletivo para reforçar
toda a rede municipal. A Secretaria de Educação esclareceu ainda que a abertura do certame não implica de forma automática a contratação integral dos serviços. A definição sobre a quantidade de profissionais e a efetivação das contratações vai ocorrer apenas após o encerramento da licitação e a formalização do contrato conforme a necessidade identificada pela Rede Municipal de Ensino de Petrópolis. E agora a gente volta a falar sobre a paralisação dos ônibus em Petrópolis, terceiro dia consecutivo. Ontem algumas linhas voltaram, hoje paralisação de 100% das linhas da empresa Turp em Petrópolis. Quem traz todos os detalhes desse imbróglio, o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, nesse exato momento, é o nosso repórter que fala ao vivo com a gente, Jonathan Joras. Bom dia para você. Como está aí na rodoviária? Roberto, um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha também. Bom, eu estou aqui no terminal do centro de Petrópolis, né, onde tem os pontos da Turp, próximo aqui também, né, do ponto do 700, que é uma das principais linhas aí da Turp, e o terminal está bem vazio, para ser sincero, né, o que é diferente da normalidade. A gente sabe que a Turp tem a maior parte das linhas, então a tendência é que, por conta disso, o terminal acabe ficando mais vazio. Mas, enfim, essa informação sobre a nova paralisação da Turp foi divulgada na manhã dessa sexta-feira, através de um vídeo publicado pelo prefeito Ingo Rames no Instagram, né? Só que, assim, na noite de quinta-feira, de acordo com o Cetranspetra, é claro, né, que é o sindicato das empresas de ônibus, algumas linhas voltaram a operar aqui na cidade de Petrópolis, mas os serviços já foram logo paralisados no início da manhã dessa sexta-feira. Então, antes de a gente continuar aqui, vamos acompanhar o vídeo publicado pelo prefeito. Paralisação da empresa Turp. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, novamente a Turp paralisou 100% da operação. Ontem nós conseguimos, no final do dia, a retomada parcial do funcionamento, porém hoje, novamente, fomos surpreendidos com 100% da paralisação. Nossa equipe está no terminal de Correios, na garagem da empresa, desde cedo, acompanhando a negociação. A gente entende que a empresa precisa fazer a parte dela e retomar as atividades normalmente ainda no dia de hoje. Tá? A gente está vendo com o nosso jurídico tudo que é possível para que a gente possa obrigar a retomada da atividade essencial, obviamente, no dia de hoje. Tá? Durante o dia eu vou informando todos vocês aí. Abraço. Bom, o prefeito disse aí que teve a paralisação de 100% dos serviços por parte dos rodoviários da Turp, mas no fim da tarde de ontem, o Cetranspetra informou que algumas linhas de ônibus, né, como eu já havia falado anteriormente, voltaram a operar e que esse serviço voltaria de forma gradativa, né? Obviamente, visto que muitos rodoviários estavam paralisados, então, aos poucos, essas linhas iam voltar a operar. E segundo o sindicato, essas linhas eram a 602 do Vale das Videiras, 700, né, que faz o terminal de Itaipava, Santa Mônica, né, que é o 703, Madame Machado, Cuiabá, Posse e Vila Rica. Já no fim da noite, por volta de 9h45 da noite, né, outras linhas voltaram à operação. E a expectativa, né, segundo o Cetranspetra, é que toda essa situação já fosse normalizada para o início da manhã dessa sexta-feira, né, o que não aconteceu. Essas linhas que chegaram a retornar eram do Doutor Touzete, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas. Então, inicialmente, né, as linhas que haviam voltado eram em relação a outro distrito, próximo ali de Itaipava. Então, Madame Machado, o terminal de Itaipava, Santa Mônica, Posse, enfim, as outras linhas que iriam retornar seriam linhas ali próximo ao bairro Quitandinha. Enfim, mas a gente já percebeu que na manhã de hoje, né, através desse vídeo publicado pelo prefeito, e a gente pode perceber aqui pelas ruas da cidade, aqui no terminal rodoviário, que os serviços da Turp ainda estão 100% paralisados. Enfim, agora, Roberto, uma outra informação importante é que ontem, né, durante ali todo o processo de retomada das linhas, né, o ônibus coletivo, né, da linha 700, que faz o terminal de Itaipava, teve o vidro da porta dianteira quebrada por um manifestante que posteriormente foi conduzido para a delegacia, pelo menos é o que o Cetranspetra, né, o sindicato das empresas de ônibus aqui da cidade, informou. Esse caso aconteceu, como eu falei, na noite de ontem, durante ali a situação que as linhas estavam retomando. Enfim, isso foi o que disse o Cetranspetra.
Agora, uma outra informação importante é que, inclusive ontem, né, durante a tarde, o Cetranspetro informou que os pagamentos relacionados ao adiantamento salarial e ao Vale Alimentação foram efetuados em sua totalidade. A gente ainda aguarda um posicionamento do Sindicato dos Rodoviários, que até o momento não se pronunciou em relação a essa nova paralisação, né? Essa informação a gente tem através desse vídeo publicado aí pelo prefeito Ingo Ramos. Mas por hoje é isso, volto com você. Jonathan, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí. E agora a gente fala de coisa boa, porque a cantora, compositora e atriz Marcela de Sá se apresenta com o espetáculo A Arte é Mulher, que chega ao Café Concerto do Palácio Quitandinha hoje às 8 horas da noite e com entrada de graça. O show propõe uma travessia por diferentes camadas da música brasileira, guiada por um repertório que combina composições autorais, inéditas e releituras. No palco, a artista se apoia em uma formação enxuta, baixo, guitarra e percussão, que sustenta uma sonoridade marcada pelo equilíbrio entre precisão e liberdade. A direção musical é de Lucas Vasconcelos, guitarrista e produtor que integrou uma turnê de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, remanescentes da Legião Urbana. Esse show, A Arte é Mulher, foi contemplado por um edital maravilhoso estadual e o Sesc está me recebendo de portas abertas, junto com uma banda muito linda. E a gente preparou uns arranjos muito especiais para músicas já conhecidas, para versões, além de várias músicas autorais. Acompanhando Marcela estão músicos com atuação consistente na cena nacional, como o percussionista Rodrigo Pacato, com passagens por projetos com Seu Jorge e pelo espetáculo Tecno Macumba. O baixista Bruno de Lulo, que transita por shows de Gilberto Gil e Erasmo Carlos e já dividiu o palco com a icônica Gal Costa. Além da guitarrista Priscila Rosário, com trajetória em musicais e projetos ao lado de nomes como Lucy Alves e Amanda Coronha. Em cena, A Arte é Mulher se organiza a partir de um repertório que evita previsibilidade. Canções relacionadas a Gal Costa e Rita Lee aparecem ao lado de composições próprias, enquanto referências a Luiz Gonzaga e Zé Ramalho ampliam o campo sonoro. O resultado é uma construção em que a MPB encontra o rock nacional e o groove conduz a narrativa. Vivo vida como tem de ser, pro sorriso enraizar. Com cerca de 1 hora de duração, o espetáculo chega ao Café Concerto do Palácio Quitandinha nesta sexta-feira, dia 24 de abril, às 8 horas da noite, e a entrada é gratuita. E tá um show bem dançante, bem pop, bem rock, bem MPB. Então eu espero vocês, vai ser um prazer passar essa noite com vocês. Nem o sol, nem as trevas. E quem fica não se esquece tudo que sonhou. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o maior evento de churrasco da região serrana, o Salão BBQ, ainda está acontecendo no Parque Municipal de Itaipava. Por lá, é possível viver uma imersão completa no universo do Velho Oeste, com música, apresentações de dança, berrante, montaria, além, claro, da gastronomia de alta qualidade. Até esse domingo, o público poderá curtir mais 12 shows, incluindo tributos aos Beatles e a Marília Mendonça no encerramento. Não dá para ficar de fora dessa, né? E olha, ainda em Petrópolis, o movimento Som do Alto realiza nessa sexta-feira a segunda reunião de jovens cristãos na Praça da Liberdade, a partir das 7 horas da noite. O encontro é gratuito e terá a participação de diversas igrejas evangélicas, com o propósito de promover a adoração pública para jovens cristãos de diferentes denominações.
Já em Nova Friburgo, a Prefeitura está promovendo o Domingo de Lazer e Cidadania, na Avenida Alberto Braune. O evento será gratuito e aberto ao público, com aulas de dança, oficinas recreativas, algodão doce, pipoca e outras atrações, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Além disso, estarão disponíveis atendimentos de diferentes serviços, ampliando o acesso da população à cidadania. Em Teresópolis, a segunda edição do Trilha com Elas chega nesse domingo, na Pedra da Tartaruga. Esse é um convite especial para respirar fundo, desacelerar e se reconectar com o que realmente importa. A programação inclui meditação, nascer do sol na montanha, sorteio de brindes e lanche comunitário. O evento é gratuito e aberto ao público, enquanto a concentração será na Casa de Portugal, na Várzea, às 4h30 da manhã. E agora, indo para Três Rios, o projeto Muda o Mundo chega nesse sábado, das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, no Horto Municipal. A ação vai distribuir gratuitamente 2.918 mudas e incentivar atitudes simples que fazem a diferença para o meio ambiente. Esse é um convite para plantar, reciclar e cuidar da cidade. E voltando para Petrópolis, a Livraria Nobel oferece a Hora do Conto, para crianças entrarem em contato com o mundo da leitura. Um encontro que acontece todo sábado a partir das 11 horas da manhã, tem a participação de contadoras de histórias que narram as aventuras das páginas para as crianças. E olha, ainda em Petrópolis, o Teatro Imperial está oferecendo uma série de programações nesse fim de semana, começando nessa sexta-feira com o espetáculo Clássicos, o Baile, onde a proposta é transformar a plateia em pista de dança, com uma noite dedicada aos grandes sucessos que atravessaram décadas e seguem vivos na memória afetiva do público. A apresentação terá início a partir das 10 horas da noite, enquanto os ingressos variam de R$ 50 a R$ 140. Já no sábado, a partir das 8 horas da noite, é a vez do show solo de humor Vida de Crente Casado, do humorista Douglas de Lima, que compartilha histórias e situações do cotidiano do casamento cristão, mostrando que amar também envolve paciência, diálogo e fé. E bom, muito bom humor, né? Os ingressos também variam de R$ 50 a R$ 140. E para fechar o fim de semana com chave de ouro, o humorista Fábio Rabin chega ao palco no domingo, a partir das 6 horas da noite, para falar sobre as transformações que a vida nos traz e que nem sempre são bem-vindas. Os ingressos, nesse caso, variam de R$ 40 a R$ 140. E para os fãs de cinema, o Cinemax Bauhaus está esperando um grande público com a estreia e pré-estreia dos filmes mais comentados do ano, O Diabo Veste Prada 2 e Michael. Até a próxima quarta-feira. Não dá para perder, né? Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Bom, desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Tchau, gente! TVC, a TV do Correio da Manhã.